essa sessão e mais essa sessão da Somerge, em parceria com a Mibarra e Somei. Então, doutora Bárbara, é uma honra para nós estarmos aqui, estar com a gente, né? A senhora estar com a gente e com certeza que muito vamos aproveitar da sua palestra. Eu vou passar para a doutora Célia para fazer a sua devida apresentação. Obrigada, Zelina. Antes de falar e agradecer muitíssimo, doutora Bárbara, pela sua presença aqui na Somerge, doutora Bárbara é de Manaus. Doutora Bárbara Milão é de Manaus e é extremamente ativa dentro da área da urologia e eu vou depois falar do currículo da doutora Bárbara. Mas é importante, antes de falarmos sobre essa ação hoje, sobre o Novembro Azul, nós falarmos um pouco de um movimento que nós temos, que é o nosso movimento associativo da Somerge, e o que nós vamos ter daqui a uma semana, entre dia 5 a 7 de dezembro, que é o Fórum da Somerge. É um fórum de extrema importância em que nós vamos ter assuntos ligados à questão associativa, mas também do exercício da medicina, algumas atuações ligadas ao direito médico, assim como também algumas informações da nossa formação do dia a dia do médico em geral. Nós vamos ter um vídeo agora que Simone vai passar rapidamente, e é importante que cada vez mais, eu sei que está em cima, mas ainda há tempo para inscrição e nós estamos com poucas vagas. Será em Búzios, no Atlântico, no Hotel Atlântico, onde nós vamos ter excelentes palestrantes falando não só da atuação dentro do nosso panorama nacional, mas também possibilidades para a carreira, tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Isso é um dado que nós vamos apresentar durante o fórum também, e que é de interesse de muitos médicos em início de carreira. Simone, por favor, o vídeo. Obrigada, Simone. Todos me ouvem? Sim, Bem, então vamos sim. dar continuidade à nossa atividade. A Somerge tem uma preocupação uma vez por mês, na última quarta-feira do mês, de apresentação de um tema ligado à educação médica continuada. E nós procuramos sempre trabalhar temas ligados a questões
pertinentes ao movimento que nós temos de é, tanto incentivo em relação à preocupação aos cuidados. Tivemos anteriormente em outubro a questão da mulher e agora em novembro o Novembro Azul ligado à saúde do homem. Eu estou distante, estou com medo aqui que caia a internet. Eu estou aqui na neve, na Suíça, e eu tive a chance de estar com a colega que vai nos brindar com a sua palestra, a doutora Bárbara Milão. Estivemos juntas na Alemanha alguns dias atrás. A doutora Bárbara, ela é extremamente atuante na Sociedade Brasileira de Urologia. Ela é de Manaus, e ela é doutora em uro-oncologia pela USP São Paulo, é fellowship do Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, onde ela passou uma boa temporada. Ela é coordenadora da oncologia do Hospital Adventista de Manaus e professora membro do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia, assim como do Subcomitê do Câncer de Rim da Sociedade Internacional de Urologia. É, Acredito que é extremamente atuante sempre na questão da informação e da educação na área da uroginecologia, da uro-oncologia. Daí, Bárbara, eu te agradeço imensamente a tua presença aqui conosco e é interessante uma mulher falando para os homens sobre o cuidado da saúde do homem. Então, a palavra é sua e, mais uma vez, eu agradeço em nome do nosso presidente, doutor Rômulo, que daqui a pouquinho vai estar conosco. Obrigada, Bárbara. Ô, Célia, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. Obrigada, Zelina e Célia, pela apresentação, pelo convite. Nós, na urologia, a especialidade tem menos mulheres e na uro-oncologia ainda menos. Então, é realmente uma honra estar aqui, poder representar todo o departamento de uro-oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Parabéns, Somerge. Né, pelo evento, pelas reuniões, a vida associativa é muito importante para a nossa classe. Eu estou inserida, no departamento de urologia da Sociedade Brasileira de Urologia há 4 anos e agora, né, fui eleita para a chapa da Nacional, né, do próximo biênio. Então, isso é muito importante para todos nós. Parabéns a todos vocês. E vou falar um pouquinho do Novembro Azul, né, o tema desse mês. Pronto. Primeiro começando, o que que é a próstata? Então, a próstata é aquela glândula embaixo da bexiga, mas para que que ela serve? Na verdade, ela é parte do sistema reprodutor masculino e ela tem função reprodutora. Na verdade, ela vai produzir componentes do sêmen. E o câncer de próstata, né, o Novembro Azul, ele começou focado nisso. Hoje ele é muito mais do que isso, então eu vou falar um pouquinho depois em que ele se foca mais hoje, mas realmente ele começou com um movimento para conscientização sobre o câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa e o homem procura muito menos, 12 vezes menos, os serviços de saúde do que as mulheres. Isso tem impacto na mortalidade, né? A expectativa de vida do homem é menor do que a da mulher. E no câncer de próstata, segundo estatísticas do INCA, eles são previstos mais 71 mil casos por ano para o próximo triênio, né? É o segundo câncer que mais mata, perde apenas para o câncer de pulmão, e 1 a cada 7 homens vai padecer da doença. Ou seja, isso é para a gente ver a dimensão. Quando a gente fala 71 mil casos dentro de uma população de milhões de pessoas, talvez isso a gente não tenha dimensão do quanto isso é comum. Então, 1 a cada 7 vão padecer da doença ao longo do tempo. E ele corresponde a 15% de todos os cânceres diagnosticados, 30% dos cânceres nos homens. Então, a gente tem alguns fatores de risco conhecidos. Esses fatores de risco são a raça negra, né? No paciente com a da raça negra, a gente tem uma maior incidência, além disso, a gente tem uma maior agressividade, um câncer mais precoce. Então, esses pacientes, eles têm que começar a se preocupar antes. A história familiar.
Então, a história familiar, quando a gente tem um parente de primeiro grau acometido, a gente aumenta em 2 vezes a chance de ter câncer de próstata. Claro que isso não é uma sentença, mas a gente, né, também deve procurar antes. E a gente tem o câncer de próstata hereditário, que é diferente dessa história familiar que a gente está falando, que aí é uma síndrome hereditária, e quando a gente tem mais, 3 ou mais parentes acometidos, geralmente em idades mais precoces. A obesidade foi o último fator que entrou nessa lista e realmente a obesidade hoje ela aumenta o risco de doença mais agressiva, de alto grau. E a gente não tem nada, na verdade, que previna isso, mas a gente sabe que o exercício físico regular, e esse ano o maior estudo de exercício físico em paciente oncológico foi apresentado na ASCO, que é a maior, o maior congresso de oncologia que a gente tem no mundo, e realmente a gente tem um impacto dele na diminuição de progressão em quem já tem a doença. É muito importante o rastreamento, então, rastrear é avaliar de forma sistemática indivíduos assintomáticos, ou seja, sem sintomas, porque justamente nas fases iniciais o tumor de próstata não dá sintomas. Quando ele dá sintomas, dificuldade de urinar, necessidade de maior frequência urinária, sangue na urina, no esperma, dores ósseas, isso já está muito avançado. E como eu falei, não existe prevenção primária, não tem nada que a gente faça que consiga impedir que o câncer aconteça, mas a gente tem a prevenção secundária, que é justamente o rastreamento da próstata, avaliação periódica pelo urologista. E claro, a gente tem o controle dos fatores de risco que são modificáveis, como estilo de vida, né? Estilo de vida, alimentação, para corrigir principalmente a obesidade. Então, rastrear, por definição, é examinar de forma sistemática indivíduos assintomáticos para a gente fazer o quê? Para a gente diminuir mortalidade por aquela patologia que a gente está rastreando. Esse foi o maior estudo mundial feito, né, sobre o rastreamento de próstata. E a primeira coisa que eu quero deixar clara, principalmente porque no Brasil nós temos recomendações do Ministério da Saúde divergentes da Sociedade Brasileira de Urologia, o rastreamento prostático funciona. Então eu trouxe esse estudo, trouxe um, não vou ficar apresentando um monte de estudos, vou apresentar mais coisas práticas, mas esse foi o maior estudo, um estudo europeu que acompanhou os pacientes por 23 anos. E ele tinha dois braços, um braço de pacientes que faziam screening de próstata e outro braço de pacientes que não faziam screening prostático, não iam ao urologista, não dosavam o PSA, não faziam toque retal. E a gente teve um resultado muito positivo, uma redução absoluta na mortalidade por câncer de próstata de 22% no grupo de pacientes que fez o rastreamento baseado no PSA. E a gente também sabe, por um braço desse estudo, que foi o Gothenburg, que quanto mais precoce, melhor. Então, o melhor resultado foi quando a gente fez na sexta década de vida, 50, 55 anos. A gente tem maior impacto, né, do rastreamento na mortalidade. Infelizmente, o que a gente tem hoje, a gente começa rastreando poucos homens e lá, né, com 60, 70 anos, a gente rastreia muito mais. A curva é o inverso do que deveria ser, porque os pacientes mais beneficiados são aqueles entre os 50 e os 65 anos. Como eu falei, as recomendações do Ministério da Saúde, elas são divergentes das recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, o Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento do câncer de próstata. Nos Estados Unidos, aconteceu em 2000 ali já tem o 2010, a partir de 2012, o American Task Force passou a não recomendar o rastreamento. E o impacto disso nos Estados Unidos, a gente vê a primeira curva, foi uma queda do rastreamento. O American Task Force, que é uma entidade, né, dos Estados Unidos que opina sobre isso, né, e tem uma forte presença na saúde, parou de recomendar, caiu drasticamente os screenings de próstata. E isso teve uma consequência muito grave naquele país. A gente vê ali no gráfico abaixo um aumento exponencial de diagnósticos de câncer de próstata avançado, em que a gente não tem mais possibilidade curativa. Ainda bem que em 2018, o American Task Force voltou atrás e passou a recomendar o rastreamento de câncer de próstata para pacientes entre 50 e 65 anos, baseado numa divisão,
decisão compartilhada com o médico. Então, a recomendação do contra-rastreamento nos Estados Unidos teve uma consequência muito ruim em questão do diagnóstico. E como é que a gente faz o rastreamento, então, como é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia? A partir da história clínica, toque retal, PSA e biomarcadores. Então, vamos começar pelo famoso toque retal. Então, o toque retal, ele não é o que mais diagnostica câncer de próstata, mas ele é o mais específico para diagnosticar. Em torno de 15 a 20% dos pacientes, eles vão ter câncer de próstata sem ter nenhuma alteração do PSA. Então, quando a gente associa o toque retal com o PSA, a gente perde menos diagnósticos. A chance de falha cai para menos de 10%. O PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, coletado no sangue, ele é mais sensível, ou seja, é ele que vai diagnosticar a maior parte dos casos, mais de 80% dos casos são diagnosticados quando o PSA está aumentado. E ele é uma enzima produzida pela próstata, na verdade, ele não é exclusivo de câncer de próstata, mas ele é um antígeno específico da próstata. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode aumentar por qualquer patologia prostática, no caso de infecções, inflamações, atrofia prostática e câncer de próstata. Então, o risco de câncer de próstata, ele é maior quanto maior o nível de PSA. Mas hoje a gente tem vários outros exames que refinam essa avaliação que a gente faz do PSA, que é o famoso PSA total. Uma delas é o ajuste pela idade. Então, a gente sabe que ao longo do tempo, né, ao longo do envelhecimento, a próstata do homem cresce. Eu costumo falar com os pacientes que a próstata cresce do primeiro ao último dia de vida. E quanto mais tecido prostático, maior PSA produzido. Então, a gente tem que fazer esse ajuste com a idade. Aquele velho valor de referência menor que 4 não existe mais. A gente ajusta isso pela idade. Além desse ajuste pela idade, outros refinamentos do PSA, eles vão ser de acordo com a densidade do PSA, que é o PSA dividido pelo volume prostático. Isso me diz quanto cada grama de PSA está produzindo, de cada grama de próstata está produzindo de PSA. A cinética do PSA, então a gente tem, eu sempre falo, mais do que avaliar um valor único, o importante é a gente ver a curva, né, de aumento ou de oscilação do PSA, porque sim, ele oscila, né? Quando eu estava no Memória, voltei o ano passado, a gente fez um grande estudo, uma validação na Corte Americana de rastreamento prostático, e o PSA oscila em mais de 50% dos casos. Então, de um ano para o outro, 54% dos pacientes que tinham PSA acima de 2,5, eles voltavam a níveis normais. Por isso que é importante, sempre quando a gente, né, avaliar um PSA alterado, a gente repetir e confirmar aquele PSA. A relação do PSA é outra ferramenta que podemos usar para tentar predizer o risco daquele paciente ou daquele PSA alterado ser relacionado a câncer de próstata. Hoje nós também temos biomarcadores sanguíneos e urinários. A grande questão deles hoje é o acesso. Então, né, eles ainda não são cobertos pelas operadoras de saúde. Lá no Memória a gente fazia o 4K Score, a gente não tem ele disponível no Brasil, mas no Brasil a gente tem o PHI, que é o Prostate Health Index, que é um exame de sangue que vai avaliar a chance de um paciente ter uma biópsia com câncer. Então, quando ele é muito baixo, menor do que 20% PHI, mesmo que o PSA esteja alterado, muito provavelmente ele está alterado por outras coisas. Então, ele avalia, né, isoformas de PSA, além do PSA livre total, e ele é mais específico do que o PSA isolado para a gente avaliar o paciente com suspeita de câncer. Os biomarcadores urinários, a gente tem vários também, o que está disponível no Brasil é o PCA3, que é o Progenza Test, e é indicado principalmente quando a gente já teve um paciente que biopsiou, não veio tumor, e a gente continua acompanhando esse paciente para indicação de rebiópsia. Então, qual que é a recomendação prática da Sociedade Brasileira de Urologia? São exames periódicos, baseados em PSA e toque retal, a partir dos 50 anos para todos os homens. E a partir dos 45, em homens com fatores de risco, que foram aqueles que a gente já viu, história familiar, raça negra e pacientes obesos.
Antigamente, a gente fazia PSA biópsia. Hoje, isso não é mais assim. Então, se eu tenho uma suspeição por PSA ou pelo toque retal, e estou pensando em indicar biópsia para esse paciente, eu, antes da biópsia, faço a ressonância magnética. E antes ou depois da ressonância magnética, eu ainda tenho esses outros estratificadores de risco, sejam biomarcadores sanguíneos, urinários, refinamentos de PSA. Para que que eu faço isso? É o que a gente chama de smart screening hoje. Porque o rastreamento, o calcanhar de Aquiles deles, é que a gente acaba fazendo biópsias desnecessárias e acaba diagnosticando cânceres clinicamente insignificantes, que é o famoso Gleason 6, que em teoria hoje a gente vigia, a gente não faz tratamento ativo. E com essas estratificações e a ressonância antes da biópsia, a gente consegue diminuir essas biópsias desnecessárias e aumentar a chance de diagnóstico de câncer clinicamente significativo. Então, hoje, a gente faz um screening muito melhor do que a gente fazia no passado, do que foi feito no estudo europeu que eu mostrei. Então, se lá a gente já tinha 22% de diminuição de morte por câncer de próstata, hoje provavelmente a gente faz melhor. E quando a gente diagnostica? Então, o diagnóstico ele se baseia na biópsia, né? Ele não se baseia ainda em exames de imagem. Existem vários estudos tentando fazer um diagnóstico não invasivo de câncer de próstata, mas ainda hoje a gente precisa da biópsia, seja transretal, seja transperineal. Hoje a gente tem as duas disponíveis no Brasil. Mas quando a gente diagnostica, a gente tem todas essas opções de tratamento. Lembrando que 85% dos tumores, eles são diagnosticados em fase precoce, fase em que eu consigo oferecer para o paciente tratamento curativo, e o tratamento curativo, né, dependendo do estádio, tem chances de cura de mais de 90% ali, sobrevida por câncer em mais de 5 anos. E todos esses são tipos de tratamento que a gente pode fazer. Quando a gente diagnostica aquele câncer clinicamente insignificante, que é o famoso Gleason 6, a gente pode vigiar. E é uma vigília, então uma vigilância ativa. Eu vou ativamente continuar pesquisando o PSA, fazendo toque, fazendo a ressonância, e na vigilância ativa eu tenho que, inclusive, ficar fazendo as biópsias periódicas do paciente. Isso por quê? Porque o Gleason 6, ele não dá metástase e não está relacionado à morte por câncer, mas ele pode progredir e ele progride em torno de 30 a 40% dos pacientes. Então, eu vou vigiar para postergar o tratamento, diminuindo os efeitos colaterais dele, mas tratar o paciente ainda dentro de uma janela de curabilidade. Os tratamentos curativos que nós temos para o câncer de próstata são a prostatectomia radical e a radioterapia. O HIFU, que é o ultrassom de alta frequência para tratamento local da próstata, no Brasil, ele ainda é feito em protocolo de pesquisa. Então, na Europa, nos Estados Unidos, ele, na verdade, é liberado para tratamento focal de lesões, mas no Brasil ainda não. Né? Esse ano nós assinamos um novo documento, estamos esperando a avaliação realmente para a gente tê-lo como um tipo de tratamento para o câncer de próstata. A cirurgia, ela consiste na retirada da próstata e da vesícula seminal, né, com anastomose vésico-uretral. Primeiro objetivo, é claro, é sempre erradicar o tumor, mas sempre que possível, com preservação funcional. O grande medo dos pacientes para serem submetidos à cirurgia da próstata é o risco de incontinência e impotência. Hoje a gente realmente consegue melhorar os resultados com técnicas minimamente invasivas, principalmente a robótica que veio magnificar, né, melhorar a dinâmica que a gente tem, a liberdade de movimento que a gente tem com as pinças. Então, a gente realmente conseguiu melhorar, né, os resultados funcionais que a gente tem com a cirurgia robótica, que é feita por robô assistida, mas ela pode ser feita aberta, laparoscópica ou laparoscópica robô assistida. A radioterapia também aparece aqui como um tratamento curativo, seja externa, seja por bracterapia, mas geralmente a radioterapia, para ser curativa, ela tem que ser associada à hormonioterapia, que é o que a gente usa para doença sistêmica, para doença metastática.
No caso de associação com a radioterapia para intenção curativa, a hormonioterapia é feita por um período em torno de 2 a 3 anos. Depois a gente para ela e acompanha o PSA. Para aqueles casos, né, que são diagnosticados mais avançados, em torno de 15% dos casos, isso é uma estatística americana, infelizmente no Brasil, muito provavelmente esse número seja maior, aí a gente faz terapia sistêmica, hoje tem quimioterapia, radiofármacos e até imunoterapia entrou no cenário de tratamento da doença avançada sem possibilidade curativa. Enquanto o Novembro Azul começou como uma campanha mundial com foco em câncer de próstata, a gente sabe que a urologia é mais que isso. Então, o urologista ele trata todo o sistema urinário de homens e mulheres e o sistema reprodutor masculino. Então, hoje, a campanha do Novembro Azul ela acaba sendo muito mais ampla, justamente pela evidência de que o homem procura menos, se informa menos. Então, é uma grande oportunidade que todos nós temos, e parabéns por estar dando essa oportunidade aqui de levar informação aos homens. Então, o câncer de próstata, apesar de ser o foco, né, dentro do Novembro Azul, a gente tem várias outras patologias urológicas que são até muito mais comuns. A hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento benigno da próstata, é a doença urológica mais comum após os 50 anos. Como eu falei, a próstata cresce ao longo de toda a vida. E a hiperplasia benigna, então o crescimento benigno, é mais comum que o câncer de próstata. A prostatite, que são inflamações da próstata, é a doença urológica mais comum em menores de 50 anos. E é muito subdiagnosticada. A disfunção erétil também aí acomete 50% dos homens aos 50 anos. É muito mais comum que câncer de próstata. E a doença androgênica do envelhecimento masculino, que antigamente a gente chamava de andropausa, também tem um grande impacto na qualidade de vida dos homens. Então eu pincelei aqui dois assuntos para a gente começar e falar para essa informação ficar para todos. Então, a hiperplasia prostática benigna, conhecida como HPB, se todos os homens viverem até os 80 anos, todos os homens vão ter hiperplasia, algum grau de hiperplasia prostática benigna. Mas a gente vê que os sintomas, né, eles crescem exponencialmente até os 60, 70 anos, depois eles estabilizam, apesar do aumento prostático continuar. E o que que é essa hiperplasia benigna? É simplesmente o crescimento benigno da próstata. E como a próstata é uma glândula ali abaixo da bexiga, por dentro dela passa o canal urinário, a uretra. Então, quando existe esse crescimento, podem acontecer sintomas obstrutivos urinários, como jato fraco, esforço para fazer xixi, sensação de esvaziamento incompleto, um aumento da frequência, aumento do número de vezes que urina à noite e até urgência, quando a gente começa a ter sintomas de armazenamento secundários a esses sintomas obstrutivos. E essa doença, né, que é a mais comum na urologia, ela é relacionada ao envelhecimento. Ela tem um componente importante genético e hereditário, né? O meu pai tem próstata muito grande, como meu avô tinha, meu bisavô tinha. Mas ele também, hoje a gente sabe que fatores da síndrome metabólica, eles estão relacionados direto ao aumento maior da próstata. Então, a obesidade, resistência insulínica, diabetes, colesterol, triglicérides alto, colesterol HDL baixo, hipertensão. Então, tudo isso a gente sabe que pacientes com esses fatores, a gente tem um crescimento prostático muito maior. E como é que a gente diagnostica? O diagnóstico da hiperplasia prostática benigna muitas vezes é clínico. Pela identificação de sinais e sintomas, nós temos questionários validados, como o IPSS, eu uso muitas vezes, né, para acompanhamento de tratamento. No exame físico, geralmente no toque retal, além de procurar os nódulos, né, o urologista está fazendo aquilo ali todo dia, sempre avalia o tamanho da próstata, tá? Então, no toque retal, a gente toca a área periférica, onde 70% dos cânceres acontecem, a gente não consegue tocar a próstata toda, né? Mas a gente consegue ter uma ideia do tamanho do prostático, quanto está aumentada. E por exames de imagem, ultrassom, a ressonância, que vão nos dizer quanto está medindo a próstata.
Existem exames mais específicos da doença, como a urofluxometria e o estudo urodinâmico. Então, a urofluxometria é um exame super simples de ser feito. Ele é um exame, né, que vai transformar o nosso fluxo numa curva e em números. Muito bom para acompanhar o tratamento desses pacientes. E o estudo urodinâmico, geralmente, é um estudo invasivo, feito, é o único estudo funcional da bexiga. Então, né, tem que colocar uma sonda urinária para avaliar qual está o funcionamento, o armazenamento e o esvaziamento da bexiga. Estudo urodinâmico a gente acaba, né, guardando para os pacientes que não respondem a tratamento medicamentoso ou, em alguns casos, né, cirúrgicos. E se a gente não fizer nada da hiperplasia, sempre que o paciente vem para rastreamento, e a maioria vem por rastreamento prostático, a gente, como urologista, tem obrigação de perguntar sobre os sintomas da HPB. Por quê? Porque a evolução natural da doença, ela pode levar à insuficiência renal. Então, começa com o resíduo aumentado por uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, isso pode levar a infecções recorrentes, um espessamento vesical, deformações vesicais, como os divertículos, a estase urinária ali dentro da bexiga pode gerar cálculos urinários, aquele crescimento prostático para a uretra, hematúria, até a gente ter a retenção urinária, a pressão do sistema urinário inferior se transfere, se transmite ao superior, podendo gerar dilatação do rim e ureter até chegar na insuficiência renal. Felizmente, essa história natural, hoje, com a maior visita do homem ao urologista, com maior divulgação dos sintomas, ela é mais rara, mas mesmo assim ela pode acontecer se não houver o tratamento. O tratamento, né, de primeira linha é sempre o medicamentoso. Hoje temos medicamentos que conseguem resolver 60, 70% dos casos, muitas vezes. E eu sempre falo com os meus pacientes, e infelizmente eu ainda vejo muito urologista prescrevendo um tratamento por tempo determinado. E, na verdade, o crescimento prostático ele acontece ao longo de toda a vida. O tratamento medicamentoso, então, ele é contínuo, como o tratamento de pressão, como o tratamento do diabetes. Uma vez que a gente começa o tratamento e para, a próstata retoma o crescimento inicial. E naqueles casos que não respondem à medicação ou que o paciente não consegue usar a medicação, aí assim a gente tem hoje várias opções de tratamento cirúrgicos, né? Hoje a RTU de próstata, a tradicional RTU de próstata, hoje a gente tem até a ressecção, a RTU é a ressecção, né, do miolo da próstata, que é do adenoma prostático nessa zona central. Hoje a gente tem os lasers de próstata, o green laser, principalmente para aqueles pacientes com mais comorbidades, é um procedimento que não precisa parar anticoagulação, por exemplo. E o Holmium laser da próstata, que é o HOLEP, que hoje é o padrão ouro, né, para tratamento desses pacientes. Ele vai realmente na cápsula, então ele tem uma chance de recidiva muito menor do que a famosa RTU, que sempre foi o nosso gold standard. E para próstatas muito grandes, a gente tem ainda cirurgias de PTV, que é a prostatotomia transvesical, e a gente vai tirar a próstata pela bexiga mesmo, seja por robô, seja por laparoscopia, ou seja de forma aberta. A gente hoje faz muito pouco. Por quê? Porque a gente tem os remédios, né, as medicações que conseguem, por um bom tempo, frear esse crescimento e até reduzir, né? E isso a gente acaba fazendo essas cirurgias para pacientes que realmente não tiveram esse acompanhamento e não passaram ainda, né, pela medicação. Outra patologia de grande importância para os homens é a da EN, que é a antiga andropausa. Então, por que que mudou de nome? Porque, ao contrário da mulher, que toda mulher vai ter a menopausa, ou seja, vai ter a parada da menstruação e a parada da produção de hormônios, no homem, isso não acontece com todos eles. Então, não existe exatamente uma pausa, existe uma diminuição ao longo do tempo, que em alguns homens pode vir associada a sintomas. Então, a gente tem concentrações consideradas normais pelas sociedades de urologia, então, acima de 300 é o que a Sociedade Americana de Urologia considera normal, e a gente acaba, né, trazendo esse conceito para cá, mas a gente sabe que os homens, a partir dos 40 anos, já começam a diminuir a produção de testosterona em 1 a 2%, né? E com mais de 80, metade dos homens já vão ter essa produção em níveis considerados de hipogonadismo, que é menos 300. Na verdade, o termo hipogonadismo, ele associa a testosterona menor do que 300,
há sintomas relacionados a isso. E quais são os fatores associados a essa diminuição da testosterona? A idade é o principal deles, mas a gente também tem a obesidade, diabetes, DPOC, doença renal crônica e o câncer como fatores que podem fazer isso ser mais precoce ou isso ser mais intenso. E o que que isso pode gerar para o homem? Na verdade, o principal sintoma é fadiga. E no mundo que a gente vive hoje, de muito trabalho, de muita correria, geralmente o homem está fadigado. Então, muitas vezes eles chegam no consultório falando que estão cansados, com diminuição da libido, às vezes uma alteração da potência, e às vezes parece que tudo é culpa da testosterona, porque realmente são sintomas que podem acontecer quando ela está baixa. Então, perda do vigor, aumento da gordura corporal, principalmente abdominal, perda de massa muscular, perda de força muscular, alguns relatam, diminuição da libido, alteração do sono, humor e depressão. Então, tanto a alteração do sono e o humor, eles podem gerar uma queda da testosterona, quando a queda da testosterona pode gerar uma alteração de sono e humor. Quando eu explico para os pacientes, né, formas naturais de elevar a testosterona, né, em alguns casos que ela esteja baixa, o sono é super importante. Então, para a gente entender por que ele é importante, a gente tem que entender o ciclo de produção de testosterona do homem. Eu falo que os homens são abençoados. A mulher produz picos de estradiol numa parte do ciclo, uma parte do mês. O homem produz pico de testosterona diário. E esse pico é principalmente pela manhã. Por isso que quando a gente vai dosar a testosterona, a gente tem que fazer essa dosagem pela manhã, porque é o pico que é o nosso valor de referência. Então, a gente orienta a dosar até 10, 11 horas da manhã. Qualquer coleta fora desse horário acaba, né, não sendo tão confiável. Muitas vezes a gente tem que repetir. E o sono é essencial para o homem fazer esse pico de testosterona de manhã. Então, sono, musculação, principalmente exercícios, membros inferiores, eles tendem a subir mais a testosterona do que de membros superiores. Então, eu sempre falo para os homens: faça um bom treino de perna ao longo da semana, se você quer aumentar a testosterona de forma natural. Então, tudo isso ajuda. Não é sempre que a gente precisa de medicação para corrigir isso. E o diagnóstico é a partir do quadro clínico, juntamente com a dosagem de testosterona total. Então, naquele horário que eu falei, não pode, eu sempre explico, não pode ser depois de plantão, depois de balada, ficou acordado à noite. Não é ideal colher a testosterona no dia seguinte. Por quê? Porque a gente precisa do sono para avaliar adequadamente o pico. E sempre, quando ela está alterada, investigar o eixo hipotálamo hipofisário, né? Porque nem sempre a culpa é da doença androgênica do envelhecimento masculino. A gente tem aí vários diagnósticos diferenciais antes de colocar a culpa de que seja no processo de envelhecimento, por exemplo. E o tratamento, ele vai ser de acordo com os sintomas, não é toda a testosterona baixa que eu tenho que corrigir. Às vezes os pacientes são completamente assintomáticos e eu sempre tenho que ver o desejo reprodutivo. Por quê? Porque se eu reponho diretamente a testosterona, eu vou bloquear o eixo de produção de espermatozoide. Então, na verdade, se o paciente tem ainda desejo reprodutivo, isso é uma contraindicação absoluta para reposição de testosterona, seja em qualquer das suas formas. E outras contraindicações são câncer de próstata, doenças cardiovasculares, HPV e trombofilias. O câncer de próstata hoje tem uma indicação de reposição muitíssimo restrita, e todas essas outras doenças têm que ser avaliadas antes da gente começar uma reposição. E como é que a gente repõe? A gente tem testosterona transdérmica, injetável, a gente tem os SERMs, as gonadotrofinas, o clomifeno. Então, hoje, infelizmente, né, as várias sociedades de endocrinologia, de urologia, elas se uniram num documento, porque a gente está vendo uma prescrição indiscriminada de hormônios de testosterona e com formulações muitas vezes manipuladas que não passam por nenhum controle de qualidade. A gente tem a testosterona
implante de testosterona disponível comercialmente nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos, então nós não temos, na verdade, nenhum controle dos que são utilizados hoje nos consultórios. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia entrou nesse documento para fazer esse alerta à população, porque a reposição tem que ser feita de forma muito responsável por médico que tem a capacidade de repor e não de forma indiscriminada, como, né, vem sido feita. Muitos prescrevem e não sabem os efeitos adversos relacionados à prescrição. Então, temos visto muitos pacientes jovens, inférteis, porque simplesmente não foram avisados, né, que a reposição direta de testosterona poderia gerar uma infertilidade, que em alguns casos ela é irreversível. Não existe o que eles chamam de pós-ciclo. Então, alguns pacientes jovens que repõem testosterona sem necessidade, eles acabam ficando dependentes dessa testosterona, então isso tem que ser feito de forma muito responsável. O clomifeno, que é o último ali, ele é um dos poucos que não é uma reposição direta de testosterona, na verdade, ele vai estimular o próprio eixo de produção, então, principalmente para pacientes jovens que necessitem ou que tenham um desejo reprodutivo, ele é preferível, tá? Porque a testosterona em si ela é contraindicada, mas mesmo assim, né, com um profissional qualificado que consiga acompanhar de forma adequada o paciente. E a mensagem, na verdade, do Novembro Azul é pensar, é levar o homem a refletir onde que ele quer estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eu falei muito de urologia aqui, mas a gente esquece que é o grande impacto de coisas simples na vida. Então, cessação de tabagismo para os pacientes que fumam, né? Ele, na verdade, vive 11 anos menos. Então, se o indivíduo fuma, eu tenho que focar nisso. Pacientes obesos vivem 10 anos a menos. Pacientes que fazem exercício regular, isso é muito benéfico, eles vivem 6 anos a mais. Então, muitas vezes, outras condições matam mais que o câncer de próstata. Eu sempre aviso para os meus pacientes, muitas vezes o urologista, ele é o único médico que aquele homem vai, né? Porque não é igual a mulher que vai em muitas, é mais preocupada com a saúde, vai em mais profissionais. Então, hoje eu me sinto responsável por avaliar de forma completa mesmo o meu paciente, porque muitas vezes ele só vem em mim. E eu sempre aviso, por mais que a próstata seja o que mais dê trabalho depois dos 50 anos, o que mais mata o homem e a mulher continua sendo o coração. Então, a gente tem que controlar os riscos cardiovasculares. A gente tem um benefício, sim, do rastreamento de câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem. Então, ele corresponde a 30%, a um terço de todos os cânceres nos homens. E a campanha do Novembro Azul ela vem trazer toda essa conscientização do câncer de próstata e de outras patologias que podem ser corrigidas e acompanhadas, né, pelo urologista, para conscientizar todos os homens. Muito obrigada por esse espaço, parabéns pela iniciativa. Espero que isso alcance muitos médicos, né, que tragam muita informação e principalmente os pacientes. Obrigada, Bárbara. Que alegria e a excelência da sua aula. E eu sabia que você ia dar uma abordagem muito mais ampla do que só falar do câncer, né? E toda essa abordagem, essa visão de prevenção em relação à saúde do homem. É uma pena que, quando nós falamos da questão da saúde do homem como um todo, e a abordagem do Ministério da Saúde ainda está aquém do que a gente precisa Uhum. de uma atenção maior a esse homem. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Dr. Rômulo Capello. Por favor, Rômulo. Bem, boa noite a todos, boa noite, Célia, boa noite, doutora Bárbara. Boa Eu peço noite. desculpas, que eu estou em trânsito ainda, Rio de Janeiro não é fácil, né? E a programação, o consultório demorou infinitamente mais do que eu imaginava. Peço milhões de desculpas, tá? Mas, de Imagina. qualquer forma, em meu nome, estando presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, e também em nome de toda a nossa diretoria, nossos associados, filiados e aqui os nossos convidados também. Eu quero parabenizá-la pela excelência da palestra, tá? Porque foi muito didática, muito tranquila de absorver todas essas informações e principalmente na conscientização de todos nós, profissionais da saúde, né?
que devemos e mais do que nunca temos uma obrigação muito grande, tanto a importância dessas campanhas quanto a saúde, não só das mulheres como um todo, mas os homens também, que muitas das vezes negligenciam a sua própria saúde. Eu acho que foi excelente, um apanhado bem atualizado, bem de tudo, muito bem mostrado, né? Então, eu só tenho a agradecer e retornar a palavra aí para a doutora Célia, para que ela possa dar continuidade à nossa reunião. Bárbara, muito obrigado. Em outro momento, farei questão de estar junto a você aí, te conhecer pessoalmente, para que possamos dar continuidade a essa parceria da nossa SOMERGE com a Sociedade Brasileira de Urologia e principalmente na sua pessoa aí, que verdadeiramente tem uma didática maravilhosa, tá? Muito Ah, obrigado, tá? obrigada, Rômulo. Obrigado. Célia, por Obrigada, favor. Rômulo. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor, doutor Emílio Zilli, que está com a mão levantada. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Celinha. Boa noite, doutora Bárbara. Um prazer conhecê-la, Boa não mesmo noite. pessoalmente, mas quase pessoalmente, agora pela internet. E eu queria começar parabenizando a Somerge, na pessoa da doutora Célia, pela escolha não só do tema, que eu acho que é um tema bastante atual, principalmente para o nosso Novembro Azul, mas principalmente pela escolha do gênero do palestrante. E não só pelas suas competências e pelas suas capacidades sobejamente demonstradas nessa palestra, parabéns pela palestra, mas que eu acho que isso é uma quebra de paradigma. Eu acho que esse tipo de quebra de paradigma é o que a gente precisa exatamente para reverter essa estatística eh, frustrante que nós vemos, e até mesmo, por que não falar, vergonhosa, da saúde do homem, que o homem realmente procura muito pouco médico e muito, a gente sabe que muito tem a ver do medo da doença, mas principalmente do espírito machista que nós carregamos ainda dentro de nós. Então, parabéns, eu acho que a escolha foi fantástica, eu acho que isso é realmente uma grande quebra de paradigma. Quando essa quebra vem com pessoas competentes como você, melhor ainda. Mas eu tinha duas questões bem objetivas para colocar para você, que eu gostaria que você, se pudesse, abordar. A primeira, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre tratamento medicamentoso da hiperplasia prostática benigna, especificamente o papel da tadalafila nesse tipo de tratamento. E segundo ponto, eu gostaria que você abordasse também um pouquinho essa questão da reposição de testosterona, que eu acho que é uma confusão enorme. A gente que faz consultório, eu sou cardiologista e faço a parte clínica, eu vejo todo dia alguém chegando no meu consultório e me perguntando se pode usar testosterona, que o doutor fulano, Beltrano, Ciclano tem prescrito para ele, principalmente no lugar que eu exerço a minha medicina, que é uma região geográfica do Rio de Janeiro chamada Ilha do Governador. Existe uma pleiade de pessoas lá não estão prescrevendo, estão sugerindo o uso da testosterona. Então, eu queria saber de você qual é a relação que nós temos, evidentemente, em testosterona na reposição após os 60 anos, 65 anos, ou um pouquinho mais precoces, e câncer de próstata. Muito obrigado, essas são as questões. Desculpe se eu Excelentes estendi muito. questões. Nossa, excelentes questões. Então, se eu esquecer alguma, me lembre. Então, primeira, do tratamento da hiperplasia prostática benigna, nós temos três classes de medicação mesmo. Os alfa-bloqueadores, que é a doxazosina, a tansulosina, eles, na verdade, são os sintomáticos mais eficientes e podem ser usados isolados em próstatas pequenas. Porque quando a gente tem próstatas maiores do que 40 gramas, o padrão ouro é a terapia combinada. Então, a gente associa o alfa-bloqueador ao inibidor de 5-alfa-redutase, que é o famoso Combodart, Doma-HP, tem várias, hoje perdeu a patente, então tem várias combinações no mercado. Então, próstatas acima de 40 gramas, sempre terapia combinada. E há 2 anos atrás, se eu não me engano, eles demonstraram, um grande estudo demonstrou o benefício da tadalafila em associação à terapia combinada. Então, de forma isolada, não. Mas hoje, em teoria, todo paciente que recebe terapia combinada para hiperplasia prostática benigna, ou seja, paciente acima de
40 gramas de próstata com sintomas, com indicação de tratamento medicamentoso, faz a terapia combinada associada à tadalafila. Então, hoje a tadalafila ele tem benefício, aquela tadalafila diária de 5 miligramas, não é aquela de 20 miligramas sob demanda. Mas aquela de 5 miligramas, ela sempre deve estar associada à terapia combinada por um efeito adicional benéfico, tanto na uretra, no canal uretral, próstata e bexiga. Essa foi a primeira pergunta. Assim, E você faz esse tratamento em qualquer próstata acima de 40 gramas ou naquelas que são sintomáticos, nos pacientes sintomáticos? eu falo que todos os pacientes vão ter hiperplasia benigna. Quem que a gente vai tratar? Naqueles pacientes que têm sintomas. Então, aqueles pacientes que têm repercussão urinária desse crescimento. Tem muito paciente que não tem. Paciente com 100 gramas que às vezes não tem repercussão nenhuma, o crescimento é excêntrico, não tem obstrução. Então, realmente é quando tem indicação de tratamento. Então, a terapia combinada mais tadalafila, naqueles pacientes com próstata aumentada, que têm sintomas, que têm algum impacto no fluxo urinário. Em relação à testosterona, a gente teve um estudo enorme publicado ano passado. Então, é o maior estudo já publicado com segurança da reposição de testosterona em relação a risco cardiovascular nos pacientes que têm indicação. O problema de hoje é que a gente tem um monte de pacientes sem indicação tomando testosterona. Eu sempre falo quando o paciente não estou repondo testosterona, eu falo assim, não, você está usando anabolizante. Repor é dar alguma coisa que está faltando. Então, se eu tenho testosterona baixa, tenho sintomas relacionados a isso, eu tenho hipogonadismo, e aí a hipogonadismo tem uma indicação de reposição de testosterona, e a gente tem estudos, grandes estudos de ótima qualidade, de boa evidência, demonstrando ser segura a reposição. E quando eu reponho, eu tenho que repor com o objetivo de manter a testosterona em níveis fisiológicos, que a gente tem de meta entre 450 e 800. Agora, o que a gente tem visto hoje é pacientes jovens sem indicação, que têm testosterona normal e usando testosterona. Então, isso não é reposição de testosterona, isso não é síndrome de hipogonadismo. E aí, a gente simplesmente não tem estudo clínico que avalie segurança de níveis suprafisiológicos de testosterona, ou seja, eu tenho testosterona normal, estou usando testosterona para ter mais testosterona. E muitos desses pacientes ficam com níveis suprafisiológicos. E aí, realmente, não existe uma indicação, uma recomendação, né? Que não é de reposição, é de uso de testosterona por esses pacientes, e a gente tem visto um aumento do risco cardiovascular, de eventos cardiovasculares em pacientes jovens. Então, ainda a gente não tem estudos. Esse estudo não vai ser feito da gente fazer dose suprafisiológica em paciente jovem para ver se tem efeito cardiovascular. Essa aqui é a grande questão. Então, o que a gente tem visto é isso. E em relação à testosterona e câncer de próstata, testosterona não causa o câncer de próstata. Então, isso já é bem estabelecido. Meu doutorado, inclusive, foi relação da testosterona com o câncer de próstata. Então, testosterona não causa câncer de próstata. Claro, isso a gente avaliando indivíduos normais, com testosteronas normais, não estou colocando nesse bolo esses pacientes que fazem reposições em níveis suprafisiológicos, a gente ainda não sabe o efeito disso, né, de uma forma geral no organismo, nem na próstata. Mas testosterona não causa câncer de próstata. Agora, uma vez que tenha câncer de próstata, é uma contraindicação repor testosterona. Então, eu sempre explico para o paciente, testosterona não causa câncer, mas uma vez que o câncer está lá, a testosterona é o alimento do câncer de próstata. O hormônio de próstata, o câncer de próstata é hormônio dependente. Então, se eu dou mais testosterona, ele cresce mais. Então, por isso que sempre, num paciente acima de 50 anos, que eu penso em repor testosterona, ele tem que passar pela avaliação do urologista para descartar que ele tenha câncer de próstata. Isso é uma recomendação forte de todos os guidelines, porque isso realmente pode piorar o câncer que ele tenha. Em poucos casos hoje, em casos de câncer de baixo risco, risco intermediário, que eu já tenho vários anos pós-tratamento, paciente em cura, aí discute-se em repor a testosterona, caso ele desenvolva um hipogonadismo, mas com acompanhamento muito curto, em casos muito selecionados, então isso tem que ser feito pelo urologista, que vai acompanhar tanto a recidiva do câncer de próstata quanto os níveis de testosterona que está sendo reposta. Bárbara, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Ramon, por favor. Obrigado, doutora Célia. Primeiro, cumprimentá-la também pela escolha, né, da palestrante, e cumprimentar também a doutora Bárbara
pela objetividade com que expôs o assunto, sem detalhamentos que realmente, para quem não é da área, a aula ficou, a palestra, ela ficou bastante interessante. Me tirou algumas dúvidas. Eu pergunto o seguinte: hoje em dia, eu sou dermatologista, como o Benjamin, que vai também fazer alguma palavra depois. Hoje se usa muito a finasterida para problema de queda de cabelo. E também muitos usam também por causa da hiperplasia prostática, né? Então, como é que fica essa questão, por exemplo? Isso não falseia, às vezes, alguns dados, como, por exemplo, o exame de toque ou a valoração dos índices obtidos através do PSA. Isso implica, de alguma maneira, modifica de uma certa forma essas estatísticas que, antes da finasterida, elas tinham um determinado comportamento. Eu não sei, eu não sou da área, tenho muita dúvida quanto a isso. E a outra coisa que eu fiquei bastante inclinado é que eu estou vendo que as operadoras de saúde não gostam muito que se peça ressonância magnética, mas me parece, e aí é uma opinião de quem não é da área, que eu, se tiver que fazer alguma coisa dessa, eu vou fazer a ressonância magnética, eu não vou fazer a biópsia, não. Porque a biópsia, inclusive, você vai ter que pegar vários fragmentos e a ressonância magnética te dá uma ideia muito melhor de conjunto. Dentro as minhas dúvidas são essas, porque o meu conhecimento também é escasso em relação a isso. Nossa, muito Obrigado, obrigada pelas parabéns, hein? perguntas. Ah, obrigada, muito interessantes e é excelente ter trazido. Então, vou começar pela finasterida. A finasterida que os dermatologistas usam é na dosagem de 1 miligrama, né? E a gente usa na dosagem de 5 miligramas. Então, já foram feitos alguns estudos. Nessa dosagem de 1 miligrama, ela não é terapêutica para a hiperplasia prostática benigna. Então, ela não é uma dose que realmente influencie nos níveis de PSA nem no toque. A finasterida, na dose a partir de 5 miligramas, aí sim, ela reduz pela metade os níveis de PSA. Então, é muito importante a gente checar se o paciente está tomando algum remédio, a gente sempre tem que perguntar isso. E se o paciente está tomando a finasterida ou a dutasterida, as duas são inibidores da 5-alfa-redutase, a gente tem que fazer a correção do valor do PSA que a gente encontra. Então, a gente pega aquele valor que está ali do PSA total e multiplica por 2, que a gente vai chegar no valor real do paciente, se ele está usando continuamente. A gente não precisa fazer essa correção quando é a finasterida de 1 miligramas. Então, já foram feitos alguns estudos, não muda nada para a gente. Então, isso é a primeira coisa. A segunda, em relação à biópsia, hoje tem se tentado fazer, estudar, né, diagnóstico não invasivo de câncer de próstata. A ressonância, ela é feita sempre antes de pedir uma biópsia. Então, hoje, naquele fluxograma de rastreamento, é o PSA, TOC, se vai para biópsia, tem que fazer a ressonância ali no meio. Então, a ressonância sempre precede a biópsia. Isso é uma recomendação forte e de todos os guidelines, do europeu, do americano. Então, a gente só não faz quando não tem acesso, né? Mas, em teoria, sempre faz. Para quê? Para a gente guiar, para não ser aquela biópsia aleatória sozinha que a gente fazia no passado. Se não tem nenhuma lesão visível na ressonância, acaba sendo a biópsia sistemática, né, de vários pontos da próstata, mas se tem uma lesão visível, além da sistemática, que a gente vai continuar fazendo, a gente ainda não tem estudo que demonstre que a gente pode fazer só a biópsia na lesão-alvo da ressonância. Então, a gente vai, mas com a ressonância a gente também tem a da lesão-alvo. Então, a gente orienta melhor onde eu vou tirar mais fragmentos. A ressonância sozinha, ela perde em torno de 20% dos cânceres clinicamente significativos. Então, por isso que ainda hoje a gente não pode confiar só nela. Então, é bastante tumor que ela perde. Por isso que mesmo hoje a gente tem. Hoje a gente tem um estudo que chama Primary, que foi um estudo que avaliou a ressonância mais o PET-PSMA,
que é usado para estadiamento de pacientes com diagnóstico de câncer, para reestadiamento de pacientes que tiveram recorrência. E aí, o PET-PSMA associado à ressonância, ele teve uma especificidade de 100%. Então, a gente está caminhando para lá, né? Mas a gente ainda não chegou lá. É um único estudo, então a gente precisa de estudos maiores, né? E maior validação desses dados. E lembrando que o PET-PSMA o acesso é ainda mais difícil que a ressonância, não tem cobertura pelas operadoras de saúde e ele tem um custo bastante elevado ainda. Então, a gente está caminhando para trazer o PET para esse cenário de diagnóstico, muito provavelmente associado à ressonância, para quem sabe um dia a gente ter esse diagnóstico não invasivo, não precisar das biópsias, né, para o diagnóstico. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Obrigada. Ah, obrigada. Doutor Benjamin, por favor. Obrigado, Célia. Bem, primeiramente, como os outros já fizeram, quero parabenizar a doutora Bárbara pela excelente palestra. É um nível de informação realmente altíssimo e farto, né? E objetivo, e facilmente esclarecedor. Eu não conheço ninguém aqui nessa sala que não tenha entendido a sua palestra. Ah, Mas que bom. a minha observação é a seguinte: eu já tenho 75 anos, eu faço o rastreio desde os 45. Não tenho nenhum parente com câncer de próstata, né? E uma vez um urologista, não o meu, me falou que esse rastreio ele só vai até os 75 anos de idade. Eu não me importo de fazer até os 100 anos de idade, desde que seja benéfico para mim e para a minha saúde, né? Então, a minha pergunta reside no seguinte: existe uma idade limite para se fazer o rastreio? Nossa, as perguntas estão excelentes. Muito bom. Eu não falei sobre quando parar, só falei quando começar. Então, em teoria, pelo guideline europeu, ele é o que mais aborda essa questão da parada do rastreamento. A gente vai parar em qualquer momento em que a expectativa de vida do paciente seja menor do que 10 a 15 anos, ou aos 75 quando o PSA é menor que 3. Então, um PSA menor do que 3 aos 75 anos classifica o paciente de muito baixo risco de câncer de próstata. E como eu falei, o rastreamento, quanto mais precoce, melhor, mais impacto na mortalidade. Mesmo que surja algum tumor depois, vai ter muito pouco impacto, provavelmente, esse tumor depois de 75 anos, porque ainda bem, o câncer de próstata ele é insidioso, ele precisa de muito tempo para se desenvolver. Então, muito provavelmente você não vai ter impacto disso. Então, o guideline europeu é o único que aborda quando parar, e seriam essas duas situações. Obrigado. Nada. Doutora Zelina, por favor. Obrigada. Obrigada, Célia. É simplesmente agradecer a doutora Bárbara a brilhante palestra, bem que eu falei que a gente tinha certeza que ia brilhantar a nossa noite. E realmente foi. E eu gostei muito da abordagem que a doutora Bárbara fez em relação e não focou apenas o câncer de próstata, que realmente é algo muito importante, né? É o câncer mais comum nos homens, mas a saúde de um modo geral. Então, a questão do tabagismo, a gente tem sempre que bater nisso, e ela lembrou bem que as doenças cardiovasculares estão aí sempre em primeiro lugar, né? De morbimortalidade. E achei muito interessante essa abordagem, e ampliar realmente a questão do Novembro Azul, não só para o câncer de próstata, mas também as doenças que afetam as doenças crônicas, né? E que afetam a saúde do ser humano e do homem. E muitas vezes, e até ia lembrar mais alguma coisa, a questão do alcoolismo também. O cigarro, o alcoolismo, a obesidade. Você abordou a questão da síndrome metabólica. Então, eu acho que foi completa. Essa palestra de hoje foi completa. Viu, Célia? Parabenizar
aqui a doutora Bárbara e parabenizar você que, que escolheu perfeitamente a palestra de hoje e para a gente fazer a comemoração do Novembro Azul. Então, eram essas as considerações que, é claro, que teria muita coisa para falar, mas eu não poderia deixar de fazer essas considerações. Muito Obrigada. obrigada, Zelina. E você trouxe um tópico muito importante. Esse ano o álcool entrou, né, junto ali do tabagismo como um dos principais causadores de câncer, né? Então ele entrou na lista negra e realmente a gente tem que lembrar dele. Bem, Obrigada. Bárbara, nós estamos aqui com elogios no chat. Realmente, você Ah, nos deu obrigada a aí todos. Eu uma ainda não tinha visto o chat. excelente aula, uma excelente aula. E eu não esperava menos. Uma pessoa com esse currículo que você construiu, essa linda carreira que você tem dentro da urologia, todo esse seu trabalho e esse reconhecimento não é à toa. Você vem Ah, crescendo dentro da obrigada. Sociedade Brasileira de Urologia e minha admiração e minha gratidão em nome da Somerge. Você agora já faz parte, tá? Dos parceiros da nossa Somerge. E qualquer dia eu vou aí em Manaus comer um tambaqui no Tambaqui, por Flutuante com favor. você. Eu tenho que falar que eu sou vizinha de vocês, na verdade, né? Eu nasci em Juiz de Fora, aí pertinho. Sou mineira de Juiz de Fora. Formei na Federal de Juiz de Fora, treinei em São Paulo e já estou aqui há 10 anos. Então, fiquei 7 anos em São Paulo, então podem vir comer o tambaqui, serão super bem-vindos. Eu ia até te Eu vou perguntar de onde passar a veio o teu palavra. sotaque, que não podendo De deve ter Minas. sido aí do norte. Mas eu perdi todo quando eu fiquei em São Paulo, eu acho. Fiquei 7 Vou anos em passar São a Paulo. palavra Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, o Rômulo, e depois eu queria, Bárbara, que você desse suas palavras finais, a minha gratidão por Muito tudo que você nos obrigada. apresentou nessa noite. Foi muito, mas muito esclarecedor, inclusive muito atualizada a informação, e eu tenho certeza que a gente vai multiplicar. E como eu já havia dito a você, nós temos o nosso YouTube, a sua palestra vai ficar de acesso para que os outros colegas que não puderam prestigiar hoje possam ter acesso. Por favor, nosso presidente Rômulo vai falar. Doutora Célia, a doutor Rômulo caiu, a internet dele estava muito instável. Ele não está conseguindo retornar. Ok, ok. Então eu passo para a nossa vice-presidente, doutora Zelina, as palavras finais. E muito obrigada a todos que estão presentes, diretores e colegas que estão aqui assistindo a palestra de hoje. Uma excelente noite. Daqui a pouco eu estou voltando. Então, Aproveita mais aí. uma vez, era só agradecer mesmo a doutora Bárbara pela noite, como eu já falei, foi uma brilhante palestra, eu acho que eu já mencionei isso. E eu vou passar para a doutora Bárbara fazer uma mensagem final para todos nós. Ó, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Esse é exatamente o propósito do Novembro Azul, levar essa informação aos pacientes, aos demais médicos. Esse estudo que eu trouxe, ele foi publicado agora em outubro, então é o dado mais atual que a gente foi publicado dia 30 de outubro, justamente, acho que brindando a todos nós urologistas que trazemos essa mensagem sobre o câncer de próstata. E hoje, né, tanto a sociedade, acho que cada um de nós e eu fiz questão de trazer outras duas doenças aqui, a hiperplasia prostática benigna, que é a doença urológica mais comum acima dos 50 anos, e a doença androgênica do envelhecimento masculino, aí conhecida como andropausa, que afeta de forma muito significativa a qualidade de vida dos homens, né? A ida ao urologista é muito mais do que rastrear câncer de próstata. Então, nós, como médicos, temos realmente a obrigação de investigar todas essas outras patologias que são até muito mais comuns que o câncer de próstata. Isso com certeza tem um impacto na qualidade de vida e na expectativa de vida do homem. Então, que eles tenham consciência que a expectativa deles é menor do que as mulheres, porque muito provavelmente eles não cuidam tão bem da saúde como nós. E muito obrigada.
É isso aí. Muito obrigada, doutora Bárbara. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa Boa noite. noite, boa Boa noite a todos. noite. Boa noite. Boa Boa noite. viagem, Célia. Bom Boa, retorno. aproveita. Obrigada.